as cortinas do tabernáculo. Ok? As cortinas do tabernáculo. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos estudando uma lição que o título dela é O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo. E ela é comentada pelo pastor Elienay Cabral. É muito importante que você adquira a lição, olha, essa lição aqui, certo? Para que você possa acompanhar os temas conosco, participar, ok? Então adquira a lição, acho que ainda dá tempo. Se não der, nós vamos disponibilizar o link da lição no canal depois para você poder participar, ok? Você pode estar compartilhando, aproveitando para convidar mais alguém que queira participar da escola dominical. Você quer convidar alguém para ir para a escola dominical, bota ele para assistir a aula, porque fica mais fácil, né? Ele assistindo fica mais fácil de participar conosco. O texto áureo da nossa lição, né, o texto áureo da lição vai nos dizer o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. É verdade prática, vai nos dizer: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então, se você pretende, deseja o crescimento espiritual, você precisa participar da escola bíblica dominical, especificamente do tema que estamos tratando para a glória de Deus. Ok? A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 26, em Êxodo, no capítulo 26, do versículo 1 ao 14, que vai falar a respeito das cortinas do tabernáculo, como deveriam ser feitas. É interessante que você participe, ouça, né, e acompanhe os detalhes do zelo de Deus, do esmero de Deus com as coisas santas. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, o pano azul e púrpura e carmim, com querubins os farás, obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Valendo salientar, para avisar você, que o côvado tinha aproximadamente entre 45 e 50 centímetros. Então o comprimento da cortina era de 20 côvados, a gente divide pela metade, era de 10, o comprimento era de 10 metros, tá certo? A largura da cortina era de 4 côvados, 4 côvados vai dar 1 metro aproximadamente, né? Porque 50 centímetros, 4, 2 vai dar 1 metro mais ou menos de largura. Não vai dar 2, né? De 4 vai dar 2 metros de largura. Então era 10 por 2 o tamanho da cortina, é o que a gente pode imaginar aqui. Claro que tem um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, depende da medida do côvado que foi usado. E farás laçadas no pano azul, na ponta de uma cortina, a extremidade na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de peles de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, aproximadamente 15 metros. A largura da mesma cortina de 4 côvados, 2 metros. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas para cima e outras 6 cortinas também por si. E as dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura da outra, 50 laçadas na borda
da outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobres e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderás sobre as costas do tabernáculo. E um côvado do lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento da cortina da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e do outro a banda, e um do outro lado para o cobrir. Farás também a tenda coberta de peles de carneiros, tintas vermelhas e outras coberturas de peles de texugo em cima. Então aqui a gente vê essa recomendação. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam a obra completa da salvação. Certo? Para isso nós temos três objetivos específicos, que são eles: classificar a cobertura da cortina do tabernáculo, descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo e expor o significado simbólico das cores da cortina do tabernáculo. Então esses são os objetivos específicos da nossa lição, que a gente pretende falar sobre isso. Valendo salientar, irmãos, que nós precisamos lembrar um pouco do que é que nós estamos falando. Ora, na lição anterior nós falamos a respeito da pia de bronze, que é aquele utensílio que ficava após o altar de bronze, o altar do holocausto. Então, quando o pecador chegava na tenda, na porta da tenda, o primeiro objeto que ele via era o altar do holocausto, que era o local onde ele trazia o seu sacrifício e era apresentado pelo sacerdote, sacrificado ali e levado para frente. Em seguida, vem a pia de bronze, que era o local, uma pia cheia de água limpíssima que espelhava. Então o sacerdote ali via todas as impurezas e se limpava e se lavava. E isso ele tinha que fazer sempre, fazendo salientar, lembrar que a pia representa a necessidade de santidade constante. Então todos aqueles que se aproximam de Deus precisam viver uma vida santa, e uma vida santa constante, ou seja, o sacerdote se lavava o tempo inteiro, na entrada, na saída, e tinha que fazer isso para não morrer. Então é tão importante a santidade que quem não consegue, quem não vive uma vida santa, provavelmente, se não morreu, já está bem pertinho da morte espiritual. Então precisamos tomar cuidado com isso. Mas continuando dentro do tabernáculo, nós vamos nos deparar agora com a tenda do tabernáculo, né, onde as cortinas do tabernáculo têm muito a nos dizer acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas estruturas e simbologias das cores, veremos como esses utensílios importantes do tabernáculo se faz uma figura que estimula a nos atentarmos ainda mais à presença de Deus e à maneira como confiantemente devemos entrar na sua presença e com ousadia. Ok? As cores das cortinas apontam para a nossa salvação. O primeiro ponto da nossa lição, né, que eu já quero convidar você a estar na Escola Bíblica Dominical, procure aí a sua igreja, veja qual é o dia, qual é o horário. Aqui no Alto Alegre, a nossa Escola Dominical é sempre no domingo, a partir de 8 da manhã, de 8 às 10 da manhã. É um horário que o sol ainda está frio, a mente ainda está fresquinha, e você tem a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. Então a gente precisa entender isso aqui. Embora fosse complexo em detalhes específicos, como a gente viu no texto que acabamos de ler, os materiais, as cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida do deserto. O sacerdote, as cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificados. Primeiro, a coberta exterior. A coberta era feita pelas peles dos animais,
de animais marinhos, ou seja, a primeira coberta que ficava levando sol o tempo inteiro, ela era feita de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa a beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Então, quando você olhava, não via beleza alguma para que desejasse estar naquele tabernáculo, isso por fora, certo? Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto, ou seja, aquele calor de 50 graus no meio-dia e aquele frio de 0 grau de noite. Então era justamente isso, era rústico. A estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia revestida de ouro para sustentá-la. Então percebemos que o material era exteriormente não desejável, não era bonito, não era uma coisa muito linda de se ver, mas a estrutura dela era uma estrutura que resistia, era feita de madeira de acácia, uma madeira nobre, mas essa madeira também era ela recoberta com ouro, para poder ter resistência do peso de todo aquele material que estava em cima dele. Ora, imagine uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e coberta com peles de animais de diversos animais por fora. Assim era o tabernáculo, e é inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. O profeta Isaías, acerca da humanidade de Jesus, disse: porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Então há uma correlação entre olhar para o tabernáculo antigo no meio do deserto, olhava-se um negócio coberto com peles de animais, então não, era não tinha muito o que se ver. Mas por dentro era de ouro. Do mesma forma faz a correlação com Jesus. Jesus surgiu na Galileia, vindo de Nazaré, pregando o Evangelho, ao ponto das pessoas dizerem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque olhando para ele não se via nada de anormal, nada que desejasse, nada que chamasse a atenção. Mas ele, Jesus Cristo, é justamente o Salvador do mundo, o Salvador de todo aquele que nele confia, espera e crê. Então há essa correlação que a gente precisa entender. No ponto 2 do nosso primeiro ponto da lição, vai falar sobre as cortinas internas. Por debaixo da coberta exterior, que havia uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, ou seja, as peles de carneiros eram juntadas e tingidas de vermelho. Por debaixo da pele do carneiro havia outra cortina feita de peles de cabras brancas e sem tingimentos. E por último, havia uma quarta cortina, que podia ser vista somente pelo lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados de figuras de querubins. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava um céu de glória. Toda essa imagem nos aponta para símbolos importantíssimos. Primeiro, a coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e o seu sacrifício lá na cruz por nós, pois o vermelho é símbolo do sangue para a remissão do pecado. Segundo, a cortina feita de pele de cabras, sem serem tingidos, revela uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Terceiro, a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus, santos, puros e sem defeitos. Assim o tabernáculo tipifica a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai nos levar a pensar justamente nessa correlação entre as cobertas, as cortinas e o tabernáculo e a obra salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da lição vai nos falar a respeito acerca de
o cortinado do pátio do tabernáculo. O símbolo descritivo das cortinas do tabernáculo pode descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico. Significa ignorar o propósito integral do texto da narrativa acerca do santuário. Ora, a precisão de detalhes de cada peça e material usado na construção do tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam uma tipologia singular, sem relação à pessoa de Jesus, o Senhor e Redentor. Então, essa tipologia é justamente o que a gente precisa analisar, pensar. Como é interessante isso. Está tudo escrito no Antigo Testamento e aquelas coisas se relacionam, tipificam justamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua obra redentora. Cada peça, cada item tem um detalhe e cada detalhe tipifica o nosso Senhor e Salvador